Mas nós vamos trazer informações agora sobre a necessidade de investimentos na saúde. Aliás, um dado do Ministério da Saúde apontou que somente 30% dos recursos do governo federal foram devidamente investidos. Os demais se perderam em função da dificuldade, burocracia, da dificuldade de gestão até do Ministério da Saúde. Existe uma grande preocupação com o atendimento na ponta. As Santas Casas de Misericórdia em todo o país ajudam nesse atendimento, oferecem serviços de saúde a quem precisa. Como é que está a situação no país nesse momento? Nós estamos ao vivo com Mirocles Veras, que é o responsável pela gestão das Santas Casas de Misericórdia de todo o Brasil, piauiense de Parnaíba, falando aqui com a gente ao vivo, apesar da agenda apertada, abriu um espaço para conversar conosco a respeito desse assunto tão importante. Doutor Mirocles Veras, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Boa tarde, eu estou inclusive aqui em Piracuruca, chegando a Parnaíba, parei aqui para atendê-los, é um prazer estar com vocês e passar informações sobre a nossa CNB, sobre as Santas Casas e os hospitais filantrópicos do Brasil. Nós, as entidades filantrópicas, representam 51% do atendimento nacional da média complexidade e 70% da alta complexidade. Aqui mesmo no Piauí, se nós falarmos em oncologia, tem que falar em São Marcos e falar no Hospital Maternidade Marcos Bastos. São as duas entidades filantrópicas que atendem aí, certo, quase 100% dos pacientes oncológicos. Por isso a nossa importância, certo, nesse termo, na área de atendimento ao paciente do SUS. Você colocou, né, que hoje o Ministério da Saúde não teve os investimentos na saúde dentro do seu orçamento. Eu concordo, eu acho que tudo começou errado desde o início, com hospitais, criando criando estruturas provisórias, no lugar de ter discutido com as entidades filantrópicas, discutido com as entidades públicas, para fazerem investimentos definitivos. Então, isso demonstra claramente a desorganização, certo, que existe e a desorientação que existe do Ministério da Saúde quanto ao atendimento e quanto ao enfrentamento aos pacientes coronavírus no país. As nossas entidades em todo o país, hoje aumentou no Rio Grande do Sul, no Paraná, estamos com problema lá das nossas Santas Casas, hospitais filantrópicos lotados, mas como já tivemos aqui no Ceará, como já tivemos em São Paulo, né, e no Rio de Janeiro, em outras entidades. É um problema sério que existe no país e nós temos que repensar indiscutivelmente o SUS. Nós temos que repensar a saúde pública do país para que não nos pegue mais de surpresa. Doutor Mirocles, os hospitais de campanha, eles viraram assim um artifício emergencial disseminado no Brasil todo. Todos os estados do Brasil fizeram esses investimentos nos hospitais de campanha. O senhor, então, entende que essa não foi a melhor estratégia? Ela não é longeva? Com certeza não. Tá? Com certeza não. Essa é a opinião nossa e a opinião parte do CONAS e CONASEMES, que são representação de município. Houve, na realidade, e eu entendo disso, dos secretários estaduais e municipais, uma apreensão muito grande, certo, em fazer as ações. Mas se tivesse, certo, de uma forma planejada, junto com o Ministério da Saúde, liderado pelo Ministério da Saúde, uma ação concreta, esse tempo teria feito obras definitivas para que conseguisse continuar, certo, atendendo os pacientes do SUS. Nós temos um problema grande. Existe uma demanda reprimida, que isso o país não está pensando, grande, de pacientes oncológicos, de pacientes neurológicos, de pacientes cardiológicos. Esse paciente diminuiu demais, e as cirurgias demais, as chamadas cirurgias eletivas, diminuiu demais, ou quase paralisou em todo o país. Essa demanda está reprimida. Logo quando tiver aí a vacina, e já começou o atendimento a esse paciente, vai existir uma procura enorme aos hospitais, tanto públicos como os hospitais filantrópicos, a esses pacientes do SUS. Então, essa demanda vai continuar alta, certo? E isso tem que ter uma atenção em estrutura para que nós possamos atender e também com preço. O subfinanciamento do SUS aos hospitais, tanto filantrópico como privado, é uma coisa assim de 50% do custo das instituições. Você vê que agora o Ministério da Saúde paga a uma diária de UTI 1.600. Antigamente,
pagava 450, e quando daqui a 60 dias, vai voltar a R$ 450. Então, isso comprova o subfinanciamento. Então, tem que ser discutido, nós estamos discutindo, infelizmente, não estamos ainda sendo ouvidos do Ministério da Saúde, certo? Para que tenha realmente uma mudança, certo, de conceito, uma mudança de financiamento na saúde pública do nosso Estado. Quando eu falo saúde pública, é o financiamento no SUS, e nós somos a maioria. Atendemos mais do que os próprios hospitais públicos brasileiros. Tá aí, o doutor Mirócles Veras referindo a todos os hospitais filantrópicos do Brasil, que ele representa e que atenderia em mais de 50% de toda a população no país nesse momento. Agora, doutor Mirócles, como é que se faria investimentos agora, emergencialmente, rompendo, vencendo a burocracia, se não fosse com os hospitais de campanha? Esses investimentos teriam que ser feitos com a ajuda, por exemplo, dos hospitais filantrópicos? Como é que se equipa UTIs de maneira emergencial? Olha, eu quero dizer também que não é fácil. Repito aqui, houve, certo, uma apreensão muito grande dos secretários, certo? Nós começamos a nos prevenir com muito tempo, tá? E aí houve, certo, hospital de campanha. Se nós falarmos em hospital de campanha, vamos falar no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro só funcionou um, tinha 7 para ser feito, e lá acabou sendo acomodado, sendo estruturado e já está baixando. Então, se nós, a minha opinião pessoal, a opinião da CNB, dos nossos hospitais, tivéssemos sido procuradas nossas entidades, eu falo a nível nacional, tá? Se tivessem sido procurados, com certeza, esses investimentos eles estariam em estruturas já consolidadas para continuar esses leitos. Quantos leitos de UTI abriram e vão fechar? Esses leitos poderiam ficar. Naturalmente, nós estamos falando que o Ministério da Saúde houve inúmeros credenciamentos. Aqui mesmo, no Piauí, houve inúmeros credenciamentos e aumentos, certo, de leitos em hospitais públicos, como também em hospitais filantrópicos. Mas foram credenciamentos provisórios para o coronavírus, certo? Esses leitos eles têm que ser credenciados definitivamente para continuar atendendo aos brasileiros, atendendo aos piauienses. Outro problema que tem sido recorrente, a falta de medicamentos para aquela fase de tratamento em UTI. A quantidade de hospitais mundo afora precisando do remédio é alta, a demanda é forte e muitos estados e muitos hospitais têm tido dificuldade de acesso a esses medicamentos. O mesmo está acontecendo nos hospitais filantrópicos pelo Brasil? É muito sério, muito sério. Nós, liderado pela CNB, juntamos em torno de 100 e poucas instituições, as maiores instituições, e conseguimos adquirir uma compra integrada por todos os hospitais nas fábricas brasileiras. Isso amenizou um pouco, certo, as nossas instituições. Mas existe aí, certo, em vários estados, hospitais de enfrentamento ao coronavírus e hospitais filantrópicos, que os estados estão com dificuldade de encontrar. Existe uma ação do CONAS, CONASEM, do Ministério da Saúde, certo? Que já começou a ser distribuído a esses hospitais e nós, as nossas entidades, ser comprados, né? Mas ainda é sério e isso está sendo liderado pelo Ministério da Saúde, repito, pelo CONAS e CONASEM, mas ainda não chegou à sua normalidade. Ainda existe muita falta de medicamento, principalmente na área de UTI, na área de intubação, na área de centro cirúrgico de urgência e emergência. Quero agradecer ao senhor, doutor Mirócles Veras. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado. Nada, uma boa tarde a todos.